qual é a conduta que se deve ter quando há um choque entre a ciência e o conteúdo de uma mensagem mediúnica? A primeira coisa a se perceber é se essa ciência que está sendo colocada, se é uma ciência isenta ou se é uma ciência com viés materialista. Porque as academias, por exemplo, elas estão todas carregadas de um viés materialista. Faça uma pesquisa falando que existe vida após a morte e você vai ser olhado de maneira torta pelos acadêmicos. Faça uma pesquisa negando a vida após a morte e você será abraçado pela academia. Para que a gente possa trazer o conhecimento científico para se debruçar sobre uma verdade espírita, tem que ser a ciência isenta, tem que ser o pesquisador honesto, que analisa os fenômenos sem a tentativa de já a priori ter uma conclusão sobre o fenômeno que ele ainda vai observar. O que pode acontecer muitas vezes é o pesquisador levar as suas crenças pessoais para interferir sobre os resultados das pesquisas que aparecem. Então, por exemplo, hoje nós temos muitos pesquisadores que estão estudando a questão da vida, a experiência de quase morte, muitos. São até materialistas, mas eles acabam se convencendo porque as evidências do fenômeno promovem dentro deles uma releitura dessa situação. Mas eles são o quê? Pesquisadores isentos. Agora nós vamos encontrar outras pessoas que, por trazerem dentro de si determinadas intenções sobre a pesquisa, eles vão tentar conduzir as análises para que haja sempre uma negativa daquilo que se está observando. Então, quando você pergunta, quando há um choque entre a ciência e o conteúdo de uma mensagem mediúnica, a primeira coisa tem que perceber, essa ciência é isenta? Se ela for isenta, então dá para a gente fazer. E aí, nesse sentido, a doutrina espírita, no capítulo 1º do livro A Gênese, que estuda o caráter da revelação espírita, diz que uma das 8 características da revelação espírita é ser uma revelação científica. E aí, Allan Kardec diz, se alguma vez a ciência provar que a doutrina está errada, a doutrina se refará nesse ponto para estar sempre consentânea com aquilo que a ciência aponta. Então, se a gente recebeu alguma mensagem mediúnica que colide frontalmente com a ciência oficial e uma ciência sem viés, o que fazemos nós? Nós guardamos essa mensagem e fazemos, então, a permanência do conteúdo que a ciência possui. Mas a ciência precisa ser isenta. Tem que ser uma ciência consolidada, cediça, para que a gente, então, possa questionar aquilo que está sendo colocado. Caso contrário, a gente tem que olhar com mais carinho para ver quem tem razão e, de repente, a ciência, até mesmo com viés, tem razão, porque o conteúdo da mensagem mediúnica está muito psicodélico para aquilo que a gente poderia esperar.